João capítulo 17, versículo 11. Diz a palavra do Senhor, meus irmãos. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Eu queria ler mais uma vez, vamos ler novamente. Versículo 11 novamente. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, perdoe, pedimos pelo sangue de Jesus, o seu Filho amado, qualquer pecado que houver na nossa alma neste momento, Senhor. Abençoa esta exposição bíblica. Nós desejamos, Senhor, ouvir a sua voz, esse texto tão precioso, tão rico, que o Espírito Santo possa nos iluminar, possa abrir a compreensão dele para nós, ao mesmo tempo que também o nosso coração seja aberto, Senhor, e nós recebamos a sua palavra com fé, com verdade, com alegria, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a nossa alma com a verdade em Cristo Jesus. Nós oramos assim e nós agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, nós estamos aqui estudando esta oração já há algumas semanas, e este versículo 11, ele é um versículo que está na segunda parte, meus irmãos, na segunda parte da oração. Eu tenho dito para vocês assim, o Senhor aqui ele está orando, e eu sempre, quando começo, eu gosto de lembrar que nós estamos pisando assim numa terra santíssima. Nós estamos lendo, estudando pela misericórdia de Deus. Isso é um privilégio muito grande, irmão. Nós podemos ler esta oração, estudar esta oração, porque é uma oração final aqui de Jesus. Jesus está orando, finalizando o seu ministério, se consagrando para morrer na cruz pelos nossos pecados. E quando ele faz isso, ele está falando com o Pai Celestial sobre nós e sobre a obra, e uma obra que eles tinham acertado, né? A Trindade Santíssima, antes de todos os tempos, na aliança eterna, a aliança da redenção. Então, é algo assim maravilhoso, algo precioso. Tenho dito para os irmãos que é uma oração que, em muitos sentidos, só o Senhor Jesus poderia fazer, porque ele está falando aqui na qualidade de Deus encarnado, Deus homem, sobre a nossa salvação, e solicitando ao Pai aquilo que eles já tinham acertado antes, né? E também, vocês percebem aqui, nós já lemos aqui, temos estudado, que Jesus ele está fazendo uma espécie também de relatório para o Pai, dizendo assim, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, cumprindo aquela determinação que eles tinham desde a eternidade, né, que o Pai tinha enviado a ele exatamente para cumprir essa função. E este versículo 11, ele está na segunda parte da oração. Nós temos dito que a oração ela se divide em três partes. Primeiro, o Senhor Jesus ele ora por si, mais ou menos aí, que vai do primeiro versículo ao versículo 5. A partir do versículo 6 em diante, ele começa a orar pelos apóstolos, pelos discípulos imediatos que estavam com ele ali naqueles anos de ministério. E, no terceiro momento, ele vai orar por todos os crentes, então incluindo nós. Mas, na verdade, quando ele ora por si, ele ora pelos apóstolos, ele ora por nós, está tudo entrelaçado. Então, nós podemos dizer que ele está orando por todos os crentes, porque quando ele ora por si em relação à obra dele para a nossa salvação. Quando ele ora pelos apóstolos, ele ora também pelos apóstolos com relação à salvação de todos, não somente dos apóstolos. E nós temos estudado aqui que ele pede por si a glória do Pai no Filho. Versículo 1, glorifica o teu Filho para que também o teu Filho te glorifique a ti. Já tinha chegado a hora, aquela hora do sacrifício, né? Ele diz que isso está relacionado com a vida eterna que ele tinha dado aos que o Pai deu a ele. Uma expressão que eu tenho destacado para os irmãos, que vai aparecer o tempo todo nesta oração, é a expressão os que me deste, que são os eleitos, né?
ele fala que aquela questão do relatório que ele vai fazendo, que ele glorificou o Pai na terra, exatamente cumprindo a obra que o Pai tinha dado para ele, solicitando agora que ele seja glorificado no céu, versículo 5, quer dizer, que ele seja exaltado. Ele diz, mais um relatório, aí ele começa agora a enfatizar os discípulos, ali no versículo 6, ainda que ele já vem falando deles desde o versículo 2, mas agora entramos provavelmente aqui na segunda parte. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eles eram teus e guardaram a tua palavra. Eles conhecem agora o Pai através de Jesus, a obra do Filho, eles creem. E Jesus fala muito claramente no versículo 9 e versículo 10, que esta oração específica, e não somente esta oração especificamente, mas na verdade toda a obra da redenção tem um alvo. Ele diz aqui: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, versículo 10, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Então ele deixa bem claro que o alvo desta oração e que o alvo de toda a obra dele eram os eleitos que o Pai deu a ele na eternidade. Então aqui, meus irmãos, até aqui nós temos estudado, mais adiante Jesus vai orar por muitos outros aspectos, inclusive orando pelos que iam crer nele no futuro. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, que dentro dessa divisão, né, dos três aqui, parte desta oração, ele ora por si, quando ele ora pelos apóstolos, quando ele ora por todos os cristãos em geral, por todos os crentes, há uma coisa aqui que eu quero chamar a atenção e destacar para vocês, irmãos, é que até aqui, na verdade, ele está como que ele ora por si, e ele faz um relatório do que ele tem feito por eles, mas é nesse versículo 11 que ele vai realmente fazer um pedido, ele vai fazer uma solicitação pelos discípulos. Então isso é muito importante nós notarmos. Até aqui, até o versículo 10, ele vem orando por si, ele vem já mencionando os discípulos, mas ele ainda não tinha feito um pedido específico pelos discípulos, mas agora ele vai fazer. No versículo 11, ele vai fazer. Né? Eu queria chamar a atenção disso. Vamos fazer uma leitura aqui, o trecho é pequeno, são 10 versículos apenas. Vocês vão observar, eu quero destacar com essa leitura, que ele não tinha pedido efetivamente alguma coisa pelos discípulos. Vamos ver aqui, a partir do primeiro versículo, Jesus diz assim, né? Jesus falou assim, levantou os seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti. Aqui é um pedido que ele faz, enfatizando a si, claro que tem a ver com os discípulos, mas a ênfase é a si, né? A si próprio. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quanto lhe deste. A vida eterna é esta, que te conheço a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Aí ele faz vários relatórios aqui, ele vai apresentando tudo que ele tinha feito. Ele diz assim: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. E aí ele faz mais uma solicitação: agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Veja que a ênfase ainda é nele, né? Claro que tem a ver com os discípulos, mas a ênfase é nele. Aí ele faz mais um relatório aqui no versículo 6 do que ele fez. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu me deste e guardaram a tua palavra. E agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Aqui tudo ainda é um relatório. No versículo 9 ele diz: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Aqui ele já começa a orar, pelos discípulos, já vem orando, na verdade, pelos discípulos o tempo todo, mas observe que aqui ainda não faz um pedido por eles. Ele só diz aqui que a oração dele tem um alvo, que são eles, são os discípulos, são os que o Pai deu a eles, são os eleitos. Mas até aqui vocês notaram como ele ainda não fez um pedido específico para os discípulos. Os pedidos que ele fez, as solicitações que ele fez específicas, ainda tinha sido por si mesmo. Glorifica o Filho, eu te glorifiquei na terra, agora glorifique o Filho para que ele volte, né, a glória eterna. Então ele está orando por si.
e ele ainda vem apresentando relatórios do que ele fez na vida dos discípulos, mas o versículo 11 tem um diferencial. Aqui no versículo 9 e 10 ele diz o alvo da oração deles, que são os discípulos, mas o 11, o diferencial é que então, só agora, que ele vai fazer um pedido mesmo pelos discípulos. Vocês estão notando isso? Porque no versículo 11 ele diz assim: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Agora ele pede finalmente por eles. Quero chamar a atenção dos irmãos por isso. Vou repetir. Até aqui ele tinha pedido por si, porque a oração tem 3 partes. Ele ora por si, ele ora pelos apóstolos e ele ora por todos os crentes, mas isso está entrelaçado, como eu tenho dito para vocês. Quando ele ora por si, ele está orando por os apóstolos e por todos os crentes. Quando ele ora pelos apóstolos, ele está orando também por todos os crentes. Isso tem a ver com a sua obra. Mas ele ainda não tinha feito até aqui um pedido, realmente uma solicitação direta por essas pessoas, por esses que ele diz que o Pai deu a ele. Agora ele faz. E qual é o pedido que ele faz? Nós vamos observar aqui que o primeiro pedido é que o Pai guarde a eles, que o Pai proteja eles, que o Pai os proteja, os guarde. Depois ele vai continuar orando. Nós vamos ver, ele vai orar pela proteção, ele vai orar pela santificação deles, versículo 17. Ele vai orar, finalmente, lá no finalzinho, fazendo um resumo assim, bem resumo mesmo, ele vai orar pela glorificação deles, versículo 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde estiver também estejam comigo, para que vejam a minha glória. Então ele ora pela proteção deles, pela santificação deles, pela glorificação deles. Não é? Então, meus irmãos, é muito importante nós observarmos essas coisas. Hoje nós vamos começar a estudar que ele ora pela proteção deles. Está tudo entrelaçado. Quando ele ora pela proteção, pela santificação, pela glorificação, essas coisas elas estão unidas, porque na medida que eles vão sendo guardados, eles vão sendo santificados e eles estão sendo conduzidos para a glória eterna. Mas é importante nós irmos passo a passo entendendo tudo o que ele diz. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos que ele, quando ele diz assim, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um. Eu até coloquei no programa da nossa igreja, do culto de hoje, que ele pede que eles sejam guardados para a unidade, para que sejam um. Guardados para que sejam um, guardados para a unidade. Então o que ele pede aqui é isso, a proteção deles, para que eles sejam guardados na unidade. Então, esse texto, ele fala essas coisas e ele nos diz mais, antes de nós entrar propriamente no texto. Ele diz aqui do que nós precisamos ser guardados, o motivo de que ele pede essa proteção, né? Em que nós precisamos ser guardados e para que eles precisam ser guardados. Vou repetir aqui, tá? Ele explica, ele diz aqui do que nós temos que ser guardados. Do mundo, né? Qual o motivo de nós termos que ser guardados pelo Pai? Porque ele vai embora. Ele não vai ficar mais com os discípulos. Em que nós devemos ser guardados? Em teu nome, no nome do Pai. E para que nós devemos ser guardados? Precisam ser guardados. Para que sejam um. Então, o texto, essa oração de Jesus, ela é muito interessante. E esse versículo aqui é rico demais, irmãos. É por isso que eu fiquei pensando assim, né? Se eu ia estudar com vocês hoje só ele, ou seja, ia avançar mais um pouquinho, mas não dá para avançar. Nós temos que ficar nele hoje, porque ele fala esses detalhes muito importantes e ele vai introduzir os outros. Na verdade, esse versículo também, Jesus vai aqui abrir o assunto do que ele vai desdobrar, ele vai explicar melhor na oração mais adiante. Agora, irmãos, os discípulos, eu sempre estou lembrando vocês disso, porque esse era o objetivo de Jesus em toda esta oração.
e também no último discurso, capítulo 14, 15 e 16. Vocês lembram que ele tinha falado no verso 33 do capítulo anterior? Vamos ler de novo? Capítulo 16, ele diz assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele fez todo o discurso para que eles tivessem, entendendo o discurso, paz no mundo que os aflige, que os persegue. E essa oração, eu tenho destacado aqui, tem o mesmo propósito com relação aos discípulos, né? Tem um propósito com relação ao Pai, com relação a Cristo, com relação aos discípulos. Com relação ao Pai é que ele está fazendo solicitações ao Pai do que ele já tinha acertado. Com relação a si é que ele está se consagrando exatamente a essa obra. Com relação aos discípulos é que eles precisavam ouvir isso, entender isso, para o consolo, para a paz deles. E a mesma coisa com relação a nós hoje aqui. Então, por que o Espírito Santo deixou essa oração aqui para nós estudarmos? E para nós estudarmos, inclusive, nessa série aqui na nossa pequena, humilde igreja, né? Para nós aqui, para todo o povo de Deus, em toda a história da igreja. Por quê? Porque Ele quer, irmãos, que nós saibamos dessas verdades, que nós entesouremos essas verdades no nosso coração, guardemos pela fé, e nós assim tenhamos paz nele, no mundo que nos persegue, e diante das aflições do mundo, e até diante da morte, né? Por isso que aqueles apóstolos, eles eram homens valentes e corajosos, porque eles tinham essa fé, essa esperança. Eles não tinham medo do perigo, nem da morte, porque eles sabiam que aquele que crê em Cristo, mesmo que morra, viverá. Que ele foi preparar uma morada para nós, e a morte de Jesus nos livrou da morte, né? Como aquele livro famoso de Joe Owen, né? A morte da morte na morte de Jesus. Eles sabiam disso. E aqui, irmãos, o Senhor Jesus quer que nós entendamos essas coisas para a nossa paz. Vamos entrar no texto, então? Eu queria tratar desse texto aqui, exatamente nessas 4 partes que eu falei para vocês na introdução. Jesus está orando para a nossa proteção em unidade, né? Então, ele pede proteção do mundo, primeira parte que eu quero falar com vocês hoje. Segundo lugar, ele pede essa proteção por um motivo, é porque ele vai partir, ele não vai estar mais com os discípulos ali. Segundo lugar. Terceiro lugar, essa proteção, eles vão ser guardados e protegidos no nome do Pai. E em quarto e último lugar, eles vão ser guardados para a unidade. Então, esses são os 4 pontos que eu queria falar hoje à noite com os irmãos, estão aqui no texto. Então, vamos olhar aqui essas verdades, meus irmãos. Acompanhe comigo, por favor, né? Hoje só um versículo nós vamos estudar, então está tudo aqui nesse versículo 11. O Senhor Jesus diz assim: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste. Observem que o Senhor Jesus Cristo ele está falando aqui claramente que eles precisariam, ele está orando ao Pai, está solicitando ao Pai, para que eles sejam protegidos do que, meus irmãos? Do mundo. Do mundo. Então fica claro aqui, eu já não estou mais no mundo. Ele está dizendo aqui, olha, eu estive no mundo um período. Semana que vem nós vamos estudar, se Deus quiser, o versículo 12, quando ele diz assim: estando eu com eles no mundo, guardava-os. Percebe que o perigo, qual é o perigo? O mundo. Então, de que Jesus está pedindo ao Pai que os discípulos sejam protegidos? Do mundo. O que é o mundo? Eu já expliquei isso aqui várias vezes nas nossas exposições do Evangelho de João, que o mundo, ele é a raça humana em Adão, caída, portanto, inimiga de Deus, alienada de Deus, rebelde, afastada de Deus, e vivendo contra Deus e como se não precisasse de Deus. O símbolo disso, clássico nas Escrituras, é a família de Caim, que fez uma cidade, né? Então, é o mundo que está aí fora. O mundo, meus irmãos, eles vivem
em rebeldia, ódio contra Deus e num ateísmo, que é o que nós chamamos de ateísmo prático. Já até expliquei isso aqui para os irmãos sobre ateísmo prático nos nossos estudos dos 10 mandamentos. Então, isso é o mundo. Jesus disse que o mundo, ele odeia a Deus. Lá em João capítulo 3, ele tinha dito: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram o quê? A luz? Não. Os homens amaram as trevas, os homens amaram a escuridão. Mas os homens amaram as trevas, odiaram a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Aquele que pratica o pecado se esconde da luz para que as suas obras não sejam reprovadas. A luz, meus irmãos, olha, aqui nós temos essas lâmpadas aqui. Elas mostram mesmo. Elas não escondem. A luz, ela mostra o que tem no piso, ela mostra a cor da nossa roupa, ela mostra a nossa aparência, ela mostra tudo. E é claro que a luz é um símbolo aqui de uma luz no sentido espiritual, no sentido de que o Senhor Jesus Cristo vem. Ele tinha dito para os seus... Nós lemos hoje no capítulo 7 de João, que os irmãos de Jesus disseram: vai, revela-te, manifesta-te ao mundo, não te esconde. E Jesus diz: olha, o mundo não odeia vocês, mas ele me odeia. Por quê? Porque eu mostro que as suas obras são más. Porque eu mostro o pecado deles. Jesus é a luz do mundo. Jesus vem e mostra que o homem é pecador, que o homem não é bom, que o homem é rebelde, que o homem está desafiando a Deus, que o homem é escravo do pecado, escravo do diabo, ama a mentira, e que o final da vida do homem é a condenação. Permanece sobre aqueles que não creem em Jesus a ira divina. Eles vão morrer, eles vão ser condenados. O mundo odeia essa mensagem, o mundo odeia o Evangelho, porque o Evangelho descortina a alma dos homens e mostra o que eles são. Então, Jesus está ali colocando os discípulos. Observem que ele diz mais adiante um pouquinho, ele diz assim, versículo 20, deixa eu achar aqui rapidinho, irmão. Vamos ler desde o 14, que eu quero achar um versículo aqui para mostrar para vocês. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste, esse é o versículo, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Eles têm uma missão. Por que Cristo não tira logo eles do mundo? O mundo odeia eles. O mundo odeia Deus, o mundo odeia Cristo, o mundo odeia os discípulos, mas Cristo os envia ao mundo. Cristo não os tira do mundo. Ele mesmo diz, né? Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus, ele não vai tirá-los do mundo, porque eles têm uma missão. Mais adiante, né, quando nós chegarmos aqui nesse texto, eu vou falar melhor sobre esta missão. Mas o ponto agora é que eles estão no meio deste mundo que os odeia e que vai atacá-los, irmãos. Então, não tem como as coisas serem diferentes. O mundo que odeia Jesus, porque odeia o Pai, vai odiar os discípulos e vai atacar os discípulos. Vai tentar, esse é o ponto, tirar os discípulos da sua fé, desviar os discípulos, forçá-los a negarem a Cristo. O mundo não vai parar de fazer isso. Neste momento, preste bem atenção, meu querido irmão, nós que estamos aqui hoje à noite, o mundo está nos atacando agora. E o mundo vai, amanhã, quando você for trabalhar, quando você for para os seus estudos, pode ter certeza que o mundo vai atacar você. Você pode dizer assim: que sentido, pastor? Do que o senhor está falando? Eu quero explicar aos irmãos aqui que o Senhor Jesus Cristo ele deixa claro isso, que haverá este ataque, que é por isso, porque há este ataque, que ele está pedindo proteção. Do que nós pedimos proteção? Não é de coisa que faz bem para nós, não é verdade, irmãos? Eu não preciso ser protegido de uma criança, de um bebezinho, não é?
preciso ser protegido de uma serpente. Eu preciso ser protegido de um bandido, de um criminoso. Eu preciso ter proteções daquilo que me é um risco para a minha vida. Mas o mundo, então, portanto, esse que eu quero dizer, ele é ameaçador, ele é perigoso. Nós precisamos entender muito bem isso. O que João diz na carta dele? O mesmo João que escreveu este evangelho. Não ameis o mundo, porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem de Deus, mas vem do mundo. O mundo passa com tudo aquilo que ele deseja. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, nós não podemos nos iludir. Quero lhes deixar bem claro, meus queridos irmãos, que se Jesus orou aqui pela proteção dos discípulos, é que Jesus sabia da grave ameaça que o mundo se constituía contra os seus discípulos e que não ia ficar parado sem atacar. O mundo vai atacar, o mundo vai perseguir, o mundo vai tentar fazer o mal para os discípulos. E qual é o mal? Afastar os discípulos da verdade em Cristo. Afastar os discípulos do Evangelho, desviar os discípulos, para que eles não sigam aquela mensagem, porque o mundo odeia a verdade. O mundo vai tentá-los para que eles deixem a verdade e sigam a mentira. E como é que o mundo vai fazer isso, irmãos? De duas formas. Pelo menos aqui, que no próprio discurso Jesus mostra para nós. Primeira forma que eu quero destacar para os irmãos é a que está no capítulo 15. Volte um pouquinho, por favor, a sua Bíblia, lá para o capítulo 15 e para o versículo 18. Ele diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Quero destacar aqui que o primeiro ato do mundo, que aqui fica claro que o mundo ele vai praticar contra os discípulos de Jesus, é a perseguição. A perseguição. Essa perseguição, às vezes ela é velada e às vezes ela é forte, ela é clara, explícita, né? Aqui, por exemplo, no nosso país, nós vivemos numa perseguição em muitos sentidos velada. Os princípios do Evangelho, a verdade do Evangelho, aquilo que é a vontade de Deus, a lei de Deus, os princípios de Deus, os mandamentos do Senhor, no Brasil e no mundo são odiados, e quando você começa a viver o Evangelho, a viver conforme o Evangelho, conforme os mandamentos de Deus, em obediência e temor. Estamos estudando, por exemplo, os 10 mandamentos. Você começa a cumprir aqueles 10 mandamentos na sua prática, na sua vida, o mundo não vai gostar. Você vai ser um peixe fora d'água. E as pessoas, elas vão, de forma velada ou não, elas vão te perseguir. E pode acontecer, então, dessa forma velada, quando você é olhado assim como estranho, você não é do grupo, você vai ser colocado meio ali de lado em certas práticas que você fizer, porque você vai ser mesmo diferente. O cristão não consegue ser igual ao mundo, não é igual ao mundo, é de outro reino. Então tem essa forma velada em que as pessoas vão tendo assim um pouco de afastamento, não vão ter prazer, porque a sua vida vai denunciar o pecado deles. É a luz brilhando e eles vão se incomodar com isso. Então aqui e ali eles vão demonstrar isso, que eles não gostam, que eles não aceitam a sua vida. Se a sua vida está sendo piedosa, se você está vivendo de acordo com o Evangelho, né? Mas às vezes pode assumir uma forma muito mais forte, inclusive com o poder das autoridades, das leis, dos governos. E é disso que o Senhor Jesus Cristo fala no capítulo 16. Né? Vamos ler também? Ele diz no capítulo 16, no versículo 1, ele diz assim:
Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará a fazer um serviço a Deus. Vai expulsar da sinagoga, quer dizer, pode assumir um caráter muito mais explícito em que vão expulsar você da sinagoga, ou seja, eles vão tirar os seus meios sociais de subsistência e de vida social, porque a sinagoga para um judeu era a vida social dele. De maneira que ele sendo expulso daquela sinagoga, ele teria muitos problemas sociais, seria visto como alguém que está ali na periferia da sociedade. Mas podia piorar, podiam matar mesmo, podiam tirar a vida dele, podiam persegui-lo de forma mais grave possível que o mundo pode fazer, que é tirar a vida da pessoa. Ora, meus irmãos, vocês vão de concordar comigo que isso é uma situação muito difícil, não é verdade? É difícil ser cristão. É difícil ser cristão. O cristão não tem que odiar ninguém. O cristão não tem que ser... Observe bem, eu não estou falando porque a gente precisa fazer essas divisões, né? Eu não estou falando daquele tipo de pseudo-cristão que ele procura o problema, ele é o briguento, ele é, numa linguagem mais simples, o chato. Ele é aquele que vive procurando, ele quer ser o Marte, né? E ele, na verdade, isso vem do orgulho, isso é farisaísmo. O cristão, ele não odeia ninguém. O cristão, ele não é alguém que fica procurando briga. O cristão, ele ama as pessoas, ele ora pelas pessoas, ele é alguém manso. Lembra das bem-aventuranças, né? Ele é alguém que tem fome e sede de justiça, ele é alguém manso, ele é alguém, enfim, pacificador. O cristão é isso. Mas na vida dele, exatamente porque ele é assim, ele vai ser perseguido, porque ele denuncia os pecados na vida dele. E pode ser que ele, inclusive, perca a sua vida por causa de Jesus, por causa do Evangelho. É claro, irmão, não precisamos dizer que isso é uma situação muito difícil. E que, com certeza, tentaria qualquer pessoa a dizer assim, não, eu não aguento isso. Eu prefiro não ser cristão. Eu prefiro viver bem. Muitos tiveram que pagar esse preço altíssimo por causa do seu cristianismo. Não são poucos, não, irmãos. Inclusive hoje, no nosso tempo, né? Aqui nós vivemos numa relativa paz, tranquilidade para o nosso cristianismo, podemos nos reunir aqui, mas há nações no mundo ao longo da história, com certeza há, neste momento que nós estamos vivendo, situações em que as pessoas não podem, por exemplo, exercer o culto público como nós fazemos, que elas são perseguidas, são mortas. Mas mesmo aqui no Brasil, nós temos, irmãos, as pessoas do mundo, elas não amam a verdade e elas vão se voltar. Então não fique assustado. Jesus mesmo diz, eu tenho dito isso para vocês para que vocês não se escandalizem. Mas há uma segunda maneira que o mundo vai atacar. E essa, ela é possivelmente mais danosa, porque ela é mais sutil. Porque, veja, a perseguição, ela é mais, assim, ela é alguma coisa mais perceptível, né? Você consegue, mesmo a velada, você consegue perceber que ali você está sendo perseguido, que você está sendo deixado de lado por causa do seu cristianismo. Mas o perigo maior é quando vem de forma sutil, quando vem de forma de uma proposta benéfica para você, seja socialmente, seja financeiramente, seja em que for. Do que eu estou falando, irmãos? Eu estou falando da sedução do mundo. Existe a perseguição do mundo e existe a sedução do mundo. De forma aqui, talvez não tão clara, mas está aqui na palavra de Jesus, eu volto a ler com vocês o capítulo 15, o versículo 19, por favor, leiam comigo de novo. Olha só o que Jesus Cristo diz aqui. Ele diz assim, se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia.
O mundo ama o mundo. O mundo ama as pessoas do mundo. Que amor é esse? É claro que não é um amor cristão. É um amor no sentido em que aquelas pessoas, elas amam o que há de errado no outro. E elas gostam e beneficiam umas às outras no que há de pior, no que há de mal, no que há de pecaminoso. Alguém que cede ao mundo é amado pelo mundo. Alguém que se deixa levar por um princípio mundano, pecaminoso, isso aí é extremamente, vamos dizer assim, abrangente. Isso aí está diante de nós, irmãos. Por isso que eu disse para vocês que não se iluda, não. O mundo está te atacando até agora aqui. Que sentido, pastor? No sentido das tentações, no sentido daquilo que eu tenho ouvido e daquilo que está no meu coração, daquilo que eu tenho recebido do mundo, em termos de sedução. O mundo pode me seduzir em termos de dinheiro, de poder, de oportunidades, de vícios, os mais incontáveis vícios sexuais, vícios da parte química, das drogas, enfim. O mundo, ele oferece uma porção de oportunidades em que ele vai nos amar, em que ele vai nos abraçar e dizer assim: olha o que nós temos para você. Por isso que João diz lá, não amem o mundo. Quer dizer que o mundo é amável. Em certo sentido, o mundo é amável. O mundo tem a sua glória, o mundo tem o seu brilho, o mundo tem a sua beleza, mas tudo isso é entre aspas e muitas aspas. Tudo isso é mentira. É bolha de sabão. Né? Você já viu uma bolha de sabão? Bonita, né? Olha assim, coisa bonita, olha uma bolinha de sabão lavando depois de aquilo não é nada, aquilo é irreal. Mas o mundo, ele está ali. Ele vai oferecer propostas, ele vai seduzir, e de acordo com as nossas fraquezas. Porque o mundo não vai conseguir nos seduzir com aquilo que eu não tenho tendência. Mas ele vai conseguir me seduzir com aquilo que o meu coração já é uma fraqueza, e cada um tem as suas fraquezas, para aquilo que eu tendo para uma coisa, não para outra, e o mundo vai me seduzir. A internet, por exemplo, ela é uma baita sedução. Em muito sentido. É uma bênção em outro sentido, no sentido do que ela nos dá oportunidade, mas ela é um problema e um perigo no sentido do que ela nos oferece em termos do mundo. A internet é o mundo. Tem tudo lá, tudo. Tem coisa boa e tem coisa terrível. Mas é só um canal. Não é que o problema seja a internet em si, os computadores, os celulares, mas é a oportunidade de que se chega a nós um monte de coisas que podem nos seduzir, que podem despertar em nós aquilo que nós exatamente queremos, e podem oferecer para nós, e podem nos amar, no sentido pecaminoso, e podem nos fazer amar essas coisas, no sentido pecaminoso também. Por isso que o próprio Jesus, ele diz aqui, eu já estudei com vocês capítulo 14, vamos ler outro versículo aqui, por favor, meus irmãos. No versículo 27, ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Olha só o que ele diz: não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que o mundo dá. Existe uma falsa paz. Existe um falso bem-estar. O profeta vai dizer no Antigo Testamento, eles falam de paz e paz, aonde não há paz. Irmãos amados, pessoalmente eu acredito que esse perigo é pior
do que a perseguição. Porque a perseguição, ela é explícita, ela vem descaradamente, mesmo velada. Mas a sedução, ela vem com um monte de máscaras, ela pode vir de uma forma a nos despertar materialmente, a nos despertar em termos de posição, de poder, a nos despertar sexualmente, a nos despertar inclusive ideologicamente, uma ideologia que nos atrai. Eu quero até ser um ponto aqui, eu vejo muita gente falar em conservadorismo hoje em dia, eu tenho alertado, tem conversas e em algumas mensagens mesmo, conservadorismo não é cristianismo. Me parece muito importante nós alertarmos vários cristãos que falam muito em conservadorismo e as páginas deles só é isso. E não falam mais do Evangelho. Será que isso não é uma sedução? Porque seja conservador, seja progressista, seja direita, seja esquerda, tudo é do homem, tudo é do mundo, tudo tem ídolos, irmãos. Me parece bem importante hoje nós alertarmos os cristãos de que cristianismo não é conservadorismo, porque conservadorismo também tem os seus ídolos, mas isso não é tão sedutor, porque isso nos vem em nome de defender a nossa causa. Que engano, que perigo é isso. Quando nós começamos a misturar o nosso cristianismo, veja que uma coisa é muito sutil, estou dando só um exemplo para os irmãos, mas isso pode vir no trabalho, pode vir ali na internet, em outras formas, como eu citei aqui. Eu estou falando na questão ideológica, por exemplo, posicionamento político, mas isso pode vir em várias e várias outras formas. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui é que cuidado com o mundo. Eu quero que vocês pensem que se Jesus ele fez um pedido, ele orou, porque pedindo a proteção do Pai com relação a um perigo, é porque aquilo é realmente perigoso. É porque aquilo não é para se brincar. A primeira lição que nós temos aqui é que se Jesus orou com relação à proteção do mundo, é porque o mundo é perigoso e nós temos que ter cuidado com o mundo. Cuidado, porque o mundo vai perseguir você e vai tentar seduzir você. Cuidado. Mas, irmãos, eu não sei se eu vou conseguir completar hoje, tá? Eu quero ir devagarzinho, porque esse é um texto tão rico que se não der hoje a gente continua domingo que vem, nesse mesmo versículo, tá bom? Mas vamos continuar. Quando der horário ali eu paro. Eu vou até o meu horário. Eu já vi que já cumpri. Eu disse para vocês que eu ia falar 4 pontos, estou no primeiro, né? Mas vamos seguir adiante. Aqui é o primeiro ponto. Jesus, ele diz aqui que nós precisamos ser protegidos do mundo. Mas aí, ele segue adiante e ele diz assim, meus irmãos. Na verdade, nem é seguir adiante. Ele está dizendo junto, nas mesmas palavras, aparece aqui. Quando ele diz assim no versículo 1, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, fica óbvio que ele está pedindo a proteção dos discípulos do mundo, né? Mas ele dá um motivo agora. Ele diz assim, e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Esse é o motivo. Lá no versículo 12, que nós vamos estudar mais adiante, vamos ler de novo o versículo 12, ele diz assim, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Aliás, o que desviou Judas? Foi a perseguição? Não, foi o quê? Sedução, dinheiro. O diabo sabia o que Judas gostava, né? Que Judas era ladrão. Aí foi e ofereceu dinheiro. Né? Só mais um exemplo bíblico do perigo da sedução. Mas vamos lá. Olha, Jesus diz, enquanto eu estava no mundo, eu guardei a eles. Guardou Pedro,
guardou Filipe, guardou Tomé. E olha que eles não eram perfeitos. Ninguém é perfeito. Eles eram frágeis como nós. Portanto, eles chegaram até ali porque quem guardou a eles? Jesus. Se não fosse Jesus guardar eles, eles não teriam resistido. Mas Jesus guardou. Só que agora Jesus não vai mais poder estar naquela forma com eles. Jesus diz no versículo 11 que eu já não estou mais no mundo. Ele fala até de uma forma como se ele já não estivesse, ainda estava ali, mas porque a obra já estava para ser consumada. Então, eu já não estou mais no mundo, mas eles vão ficar no mundo. Isso quer dizer, eu não vou estar mais com eles, guardando, protegendo, como eu estive com eles, fisicamente, falando, exortando, repreendendo, dirigindo. Vocês conhecem os evangelhos, vocês sabem como Jesus tinha trabalho com eles. Ele era o bom pastor, cuidava deles, protegia eles, repreendia eles. Eles não entendiam direito, mas Jesus estava ali, né? Jesus estava cuidando deles, protegendo eles do mundo. O mundo vinha atacar, perseguir, seduzir, mas Jesus era lá um escudo para eles, protegia, guardava. Mas Jesus ia ser retirado. E agora eles não mais teriam a sua presença protetora, física. Esse era o motivo. Jesus iria para o Pai. Ele diz aqui, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Aqui está. Esse era o motivo da oração de Jesus. É porque dentro do plano da redenção, nós temos o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, todo ele, na verdade, ele é uma preparação para a vinda de nosso Senhor. Ele está apontando para o Senhor. E o Senhor ali, através do seu Espírito e do próprio Jesus, que é não encarnado, mas Jesus estava presente em todo o tempo ali, né? No Espírito Santo, na palavra, guiando, conduzindo. Então, estava levantando um povo para Deus. E aí Jesus veio, se encarnou. A segunda pessoa da Trindade veio, se encarnou e chamou esses homens e também protegeu esses homens. Agora, numa fase em que ele estava encarnado, em que ele veio para cumprir as promessas do Antigo Testamento. Mas isso não era para sempre. Jesus iria embora, Jesus tinha que morrer na cruz, Jesus tinha que ser sepultado, ressuscitar. E mesmo depois de ressurreto, ele não ia ficar aqui com eles. Ele ficou 40 dias com eles, mas ele ia subir ao Pai. E aí, eles iriam ficar sem a proteção? Fica claro aqui que eles só não foram seduzidos e só não caíram diante da perseguição porque Jesus os guardou. Fica claríssimo aqui. E se não fosse dada a eles uma proteção especial, eles não iriam resistir à perseguição ou à sedução. Jesus não iria mais protegê-los daquela forma física presencial ali, mas ele pede ao Pai para que ele os guarde agora nesta nova fase, já não mais da presença física de nosso Senhor, mas agora de uma forma, vamos dizer assim, da obra do Espírito Santo, Consolador, que ele já tinha falado tantas vezes lá. Ele está orando ao Pai agora para que neste momento em que esta fase da encarnação terminaria, porque Jesus morreria e subia ao Pai, Jesus continua sendo Deus homem, só que ele está na glória. Neste momento, até então, o retorno de Jesus, eles precisariam ser protegidos. E por isso ele solicita ao Pai, Pai, protege-os. Isso aqui mostra, meus irmãos, e aqui que eu quero destacar para vocês duas coisas. Eu fiz questão de chamar a atenção de vocês sobre o perigo do mundo. O mundo é extremamente perigoso, o mundo é terrível, o mundo é uma ameaça real. Mas, como Paulo diz, né, fazendo assim um paralelo, onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. Assim como nós dizemos que o mundo é terrível, nós também dizemos com João, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo.
Maior é aquele que cuida de nós. É claro que nós não devemos brincar com o mundo e achar que o mundo, isso aí é coisa fácil, eu posso resistir. Não, não é assim. O mundo é terrível, é sedutor, é perseguidor. Quem brinca com o mundo vai ter problemas. Vamos brincar com uma serpente. Todavia, por outro lado, né, nós não temos que ter medo. Porque Jesus aqui está dizendo, enquanto eu estive presente, eu guardei. Agora, Pai, guarde o Senhor. Significando que os eleitos, e por quem ele está orando? Vamos ler o versículo 9 e o versículo 10. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Eu rogo por eles, pelos que me deste. Jesus está aqui dizendo que os eleitos, que aqueles que o Pai deu a ele antes de todos os tempos, eles estão seguros. Lembra que ele diz lá no outro texto, aqui mesmo em João, que está na mão do Pai, e da mão do Pai ninguém pode o quê? Arrebatar. Então, assim como é verdade, nós sabemos, nós temos que ter consciência do perigo do mundo, muito mais verdade, irmãos, é o fato de que ninguém me separará do amor de Deus. Que aqueles que realmente que são de Jesus, que são de Cristo, que são eleitos, que têm a graça de Deus, que são crentes genuínos, e que o Espírito Santo regenerou, e que eles foram levados para Jesus, e que são pessoas por quem Jesus está orando aqui. O mundo vai tentar pela perseguição, o mundo vai tentar pela sedução, mas o mundo não vai vencer. O mundo não vai derribá-los. O mundo não vai fazer mal a eles. Eu quero dizer para os meus irmãos hoje à noite que esta oração do Senhor, e esse era o propósito do Senhor em que eles ouvissem, é para que eles ouvissem. Imagine os discípulos lá, irmãos, ouvindo isso. Aí eles ouvem Jesus dizer assim: enquanto eu estive com eles, eu os guardei. Agora, guarda-os, Senhor, Pai. Você já pensou a segurança que é isso? Eles encontravam nessas palavras a certeza absoluta de que, apesar de que o mundo é terrível, é uma ameaça real, maior é o Pai para guardá-los do mundo. Isso tem que ser o nosso consolo e a nossa fé. Irmãos amados, o que eu quero chamar a atenção de vocês hoje à noite é que nós estamos aqui neste mundo que nos persegue, que tenta nos seduzir, e temos que ter consciência disso, mas nós temos que ter também, ao mesmo tempo que nós temos consciência que, de respeito à prudência, nós não precisamos ter medo, mas nós temos que ir em frente confiando naquele que Jesus pediu para nos proteger. Quem é? O Pai. O Pai está nos protegendo. E o Pai vai nos levar até o final, porque Jesus orou de acordo com a vontade do Pai, porque eles estão unidos na nossa salvação. Isso não é um consolo? Isso não é o quê? Aquilo que nos encoraja. Então, eu quero chamar a atenção de vocês, ao mesmo tempo que nós temos que estar bem assim, atentos para a realidade do perigo e não inocentes como uma criança que brinca à beira de um precipício. Nós temos que saber que há um precipício, mas nós precisamos também saber que o nosso Pai está lá segurando a nossa mão para nós não cair no precipício. Entendeu? Nós temos que saber que há um precipício, que há um risco ali, que nós não temos que brincar. Se nós dermos mais um passo, nós podemos cair. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter o consolo de que o nosso Pai está segurando, como um pai segura as mãos do seu filhinho, o nosso Pai está segurando a nossa mão e que está nos protegendo daquele precipício, que nós não vamos cair, porque Ele está conosco. Então, é assim que nós vamos ter segurança. É assim que nós vamos ter a certeza e a coragem de enfrentar esse mundo nas suas perseguições e nas suas seduções. Vamos avançar agora para o terceiro ponto. Talvez até eu consiga outro. Bora ver.
O que Jesus diz aqui? Ele diz aqui, vou ler de novo o versículo 11, ele diz assim, de que ele pede a nossa proteção? Do mundo. Eu já não estou mais no mundo. Por que ele pede essa proteção? Porque ele não estará mais no mundo para nos proteger. Agora, em que ele pede que sejamos protegidos? Né? Em que? Vou ler o versículo todo. Ele diz assim, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste. Guarda em teu nome. Olha só, né? Aqueles que me deste. Tem umas Bíblias que não está assim, aqueles que me deste. Algumas traduções está assim, em teu nome que me deste. Mas nós vamos ficar com a CF, podemos ter tranquilidade aqui com essa tradução, né? E nos parece muito mais coerente com exatamente a expressão que Jesus vem usando, os que me deste, os que me deste. Ele está orando o tempo todo por eles, né? Então, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste. Então, são os eleitos. Guardar em que, meus irmãos? Guardar no nome do Pai. Guardar no nome do Pai. O que é guardar no nome do Pai? Bom, deixa eu lhes dizer aqui, irmãos. Vocês lembram que o Senhor Jesus Cristo tinha falado no versículo 6? Vamos ler aqui. Manifestei o teu nome, capítulo 17, mesmo, versículo 6. Ele diz assim, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Manifestei o teu nome a eles. O que é isso, então? O nome de Deus, entre outros, vamos dizer assim, outro sentido, mas esse é o sentido aqui que eu creio que prevalece. Quando Jesus fala no nome de Deus, ele está falando na revelação que ele trouxe de Deus Pai. Vocês lembram que João diz no início do seu evangelho, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é a palavra reveladora. Jesus veio nos revelar o Pai. Ele diz também, João, que Deus nunca foi visto por ninguém, mas ele se revela no Filho unigênito. O nome do Pai, portanto, quando aparece na Bíblia, e aqui também, indica a revelação de Deus Pai, o conhecimento de Deus. Vocês lembram que ele já tinha dito também no versículo 3. O que é a vida eterna, meus irmãos? Vamos ler no versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o conhecimento de Deus Pai em Jesus Cristo, que é a vida eterna, como o único Deus verdadeiro. Todos os outros deuses são ídolos que são descartados. Os homens vivem para ídolos, o mundo vive para ídolos, cada um tem os seus ídolos. Mas em Jesus nós encontramos o verdadeiro Deus. João, ele vai acabar a cartinha dele dizendo assim, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Vocês lembram lá que acaba a carta de 1 João? Guardai-vos dos ídolos. Quando nós conhecemos Jesus, nós conhecemos o verdadeiro Deus em Jesus, porque Jesus, ele é a segunda pessoa da Trindade e ele é aquele que nos revela o Pai. Então, Jesus está dizendo aqui, guarda nesta revelação, guarda nesta fé, guarda no Evangelho, guarda na verdade da palavra. Olha o que ele diz aqui no versículo 17, do capítulo 17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. É a verdade. Portanto, meus irmãos amados, guardar no nome de Deus Pai é guardar na revelação que Jesus, o Filho de Deus, que ele disse, eu vim aqui, eu vim revelar o Pai, eu vim por ordem do Pai.
Eles, os discípulos, já tinham conhecido que ele veio, que tudo que era do Pai era dele, tudo que era dele era do Pai. Então ele é a revelação do Pai. Guardar no nome do Pai significa guardar na revelação que Jesus havia trazido. Ficarem firmes, permanecerem, não apostatarem, ficarem ali perseverantes nesta revelação que eles já tinham, já possuíam, que Jesus já tinha dado a eles, que seria muito mais esclarecida depois, né, com a morte, com a ressurreição de Jesus, com o Pentecostes, com a vida do Espírito Santo, mas que eles já possuíam. E o que Jesus está dizendo é que eles, então, deveriam ser guardados nesta revelação, permanecendo nela. Porque, meus irmãos queridos, é exatamente isso que o mundo ia tentar tirar deles. Porque o mundo, ele ia tentar afastá-los da verdade em Jesus. O mundo iria tentar fazer com que eles voltassem aos ídolos, aos falsos deuses. O mundo ia tentar isso como? Pela sedução e pela perseguição. Mas aqueles que realmente são os que o Pai deu, o Pai vai protegê-los no seu nome. O Pai vai protegê-los nele, na verdade dele, que ele trouxe pelo Filho. Agora, tem um detalhe aqui que aparece nesta oração de maneira assim inédita, é que Jesus diz aqui no versículo 11, no meio do versículo, quando ele faz este pedido de proteção, como é que ele chama o Pai? Leia aí comigo, como é que chama o Pai? Santo. Pai Santo. Pai Santo. Ele, mais adiante, ele vai dar uma outra qualidade para o Deus Pai. Mas aqui, quando ele vai orar pedindo proteção, ele fala Pai Santo. Deus é santo. Deus, ele é santo, tanto no sentido em que ele é altíssimo e ele está separado da criação. Ele está acima da criação. Ele é o Deus transcendente, ele é o Deus que ele não depende e não precisa de nada material. Ele está acima de tudo. É ele que sustenta tudo. Mas ele também é o Deus imanente, né? São as duas coisas. Ele é transcendente, quer dizer que ele está acima, mas ele também é imanente, significando que ele está presente, que ele está cuidando. Inclusive a imanência dele no Filho. O Filho veio para revelar a ele. Mas ele é santo. Existe esse sentido, mas existe também o sentido de que ele é santo, no sentido de que ele é totalmente perfeito, puríssimo, santíssimo, sentido moral mesmo. Ele é o padrão de santidade. E o que o Senhor Jesus está orando aqui é para que nós sejamos guardados, na verdade, no seu nome, o que significa guardados também na sua santidade. Que nós também sejamos separados nele, separados do mundo e separados na sua santidade. Cada vez mais refletindo a santidade dele, a pureza dele. Porque no mundo não tem santidade. No mundo tem pecaminosidade, impureza, imundície espiritual, podridão, fedor, no sentido espiritual. Mas Deus é santo. E o povo dele é santo. O povo dele é um povo separado do mundo, é um povo que tem um caráter de santidade, que recebe de Deus Pai. O que Jesus está orando aqui é para que nós sejamos protegidos do que o mundo ama. O que o mundo ama? Pecado. O mundo ama ídolos. Ser protegido dessa imundície toda, meus irmãos. Eu creio que nós devemos ver esse mundo como um grande mar, um rio de lama, de esgoto mesmo, que tenta nos arrastar com essa podridão. Mas nós somos povo santo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos
do mundo. Nós somos de outro reino. Nós somos do reino de Deus, nós somos do reino de Cristo. Nós pertencemos ao Senhor. Então, meus irmãos amados, preste atenção nisso. O que ele está dizendo aqui, guardar no nome dele significa guardar em santidade. Santidade, irmãos. E de acordo com a revelação que ele tem nos dado. Mas eu vou encerrar. Tem só um ponto, a gente encerra. Conseguimos hoje. Ele diz assim, vamos ver aqui. E eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste para que eles sejam um. Guardar para quê? Para a unidade. Para que eles sejam um. E ele acrescenta, né? Assim como nós. Porque ele vai dizer mais adiante. Como nós somos um. O que Jesus está falando aqui? Esse guardar é guardar no nome dele, é guardar na santidade de Deus, mas é um guardar em unidade, ou seja, eu não sou guardado sozinho, de forma individualista, de forma egoísta, mas eu sou guardado junto com todos os que o Pai deu a ele. Jesus diz aqui como nós somos um. Existe uma unidade em Deus, que é uma unidade. Eu já expliquei isso algumas vezes aqui, mas eu quero chamar a atenção mais uma vez, porque tem a ver com esse texto. É uma unidade em essência, podemos dizer assim, eu vou colocar nesses termos, uma unidade em essência, e existe uma outra espécie de unidade em Deus, que é uma unidade em sua obra. Na verdade, essas coisas, elas estão, né, são relacionadas, totalmente relacionadas. O que é a unidade em essência? É a unidade na Trindade. Deus eternamente, em sua essência, é um só Deus, mas três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um Deus, três pessoas. Essa é a unidade eterna, é a unidade essencial de Deus, do Deus triuno. Mas existe uma unidade na obra da redenção, em que as três pessoas estão unidas em prol de nossa salvação. O Pai elegeu e deu os eleitos para o Filho vem aqui, unido a esse propósito do Pai, para resgatar esses eleitos, e resgata, salva, redime na cruz, sobe ao Pai exaltado, e agora o Pai e o Filho envia quem? O Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vem para redimir é o Filho, né? Colocar nos termos certos, para regenerar, para convencer os eleitos que o Filho redimiu, para que eles creiam no Filho, para que eles se arrependam. Então eles estão unidos nessa obra. E Jesus diz: Pai, guarda em teu nome para que eles sejam unidos, como nós somos unidos. Guarda em teu nome para a união deles. Isso significa que na medida que ele vai nos guardando, ele vai nos unindo. Não existe proteção sozinha. Não existe alguém que sirva a Jesus sem estar unido à sua igreja, ao seu povo. Por isso que existe a igreja. É a unidade que nós experimentamos localmente, aqui na nossa pequena igreja, nossa pequena comunidade, nós estamos sendo unidos. Unidos em que sentido, pastor? Unidos em torno da revelação que Jesus trouxe a nós da parte de quem? Do Pai. O que eu creio é o que você crê, é o que o outro irmão crê, é que todos os irmãos aqui creem. Mas não fica só em nós. O evangelho que nós cremos é o que os cristãos verdadeiros. Existem denominações, existem separações institucional, e isso não é muito bom. De fato, temos que admitir. Mas mesmo que tenha isso, o que importa, na verdade, é que existe uma unidade verdadeira, espiritual, no mundo inteiro, da parte de todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados, que confiaram em Jesus como Salvador. Eles estão unidos a nós. Irmãos, eu posso encontrar um cristão lá do Japão, lá da China, lá onde está tendo a guerra agora, né? Esqueci agora o nome. Ucrânia. Ele tem o mesmo amor por Jesus. Ele tem o mesmo amor pelo Pai que eu tenho.
e eu posso dizer, eu sou um com Ele. Isso é a igreja de Jesus, a noiva de Cristo. E essa unidade que Jesus diz que o mundo vai notar, e essa unidade que nós temos que expressar. E nós estamos sendo guardados nesta unidade, irmãos. Então, eu queria encerrar dizendo isso para vocês, que o mundo é perigoso, mas que o Senhor Jesus apresentou isso aqui de forma muito clara, mas Ele orou por nós. E nós podemos ter a certeza que nós estamos guardados do mundo. Estamos guardados do mundo no nome do Pai, em santidade, para a unidade. Esse é o resumo do ensino aqui, desse grande versículo. E eu garanto para os irmãos que eu poderia ficar falando isso aqui um ano inteiro. Né? Que nós estamos só passando por cima assim, sabe, irmãos? É maravilhoso isso aqui. Mas eu quero que vocês guardem, eu quero que vocês pensem e entesourem isso, e meditem, e vamos crescer cada vez mais. Nós estamos só na superfície dessa coisa tão maravilhosa. E que nós vamos entender, na verdade, de fato, na glória. Eu queria encerrar deixando para vocês 5 conselhos aqui que eu separei para deixar para os irmãos hoje à noite, que tem a ver com isso. Rapidamente, brevemente, para a gente concluí-los. Primeiro conselho, irmãos, estejamos conscientes, meus irmãos, do perigo do mundo, conforme as Escrituras. Não brinque com o mundo, não brinque com o mundo. Esteja certo de que o mundo é perigoso, de que o mundo vai tentar você, seja pela perseguição, pela sedução. Nós temos que saber o perigo, que existe um diabo, que existe um mundo e que existe a nossa própria natureza pecaminosa. Nós não temos que desconsiderar esses riscos, eles são reais, para que nós tenhamos cuidado, para que nós tenhamos prevenção. Né? Posso ilustrar assim, teve a pandemia, nós tivemos que ter consciência do risco para termos cuidado. A consciência do risco nos leva a ser cuidadosos, nos leva a não brincar. Não brinque com o mundo. O mundo, ele vai te tentar. E você precisa reconhecer isso. Ele vai te perseguir. E você precisa reconhecer isso. No entanto, meu segundo conselho é: não tenha medo. Tenha prudência, mas a prudência cristã não é medrosa. A prudência cristã é corajosa. E a sua coragem, o seu consolo e a sua paz vem desta oração. Que o Senhor Jesus Cristo, Ele disse: eu estive com eles e eu os guardei. Agora, Pai, guarda-os. Jesus está dizendo aqui que o Pai está nos guardando. Não é maravilhoso sabermos disso, irmãos? Que é um mundo arriscadíssimo, perigosíssimo, mas que o Pai está empenhado em nos proteger das seduções e das perseguições. E, portanto, nós temos que nos consolar nessa verdade. Terceiro conselho que eu quero lhe dar: firmemo-nos numa luta contra o mundo. Veja, não é contra as pessoas, não é nos voltarmos contra as pessoas e odiarmos as pessoas. Isso não é cristianismo. É lutarmos contra o que elas amam, que são os ídolos, os pecados. Elas vão nos perseguir, mas nós vamos ficar firmes. Temos que ficar firmes, irmãos. Elas vão tentar nos seduzir, mas nós temos que dizer não. E, em vez de ceder, nós temos que levar o evangelho para elas, nós temos que pregar o evangelho a elas, chamá-las para saírem desse mundo, porque o mundo, ele está se perdendo, ele vai ser destruído. Então, firmemo-nos, irmãos, confiando na proteção do Pai, na verdade do seu nome. Nós já temos o conhecimento do nome de Deus, nós já temos o conhecimento do Pai Santo. Vamos então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: toda vez que Deus mostra para nós uma promessa, um fato, é porque Ele quer que nós nos levantemos e hajamos de acordo com o fato. Por exemplo, se alguém descobre que tem uma grande herança, ele não tem que se levantar e viver agora como alguém que tem herança? Não é? É um fato. Pois bem, nós temos uma grande herança, que não é material, mas é a certeza de que nós temos a proteção do Pai. Então vamos nos levantar para resistir à sedução, para resistir à perseguição, para orar pelas pessoas, para testificar elas, para amar as pessoas, não o que elas amam, para levar elas ao Evangelho sem ceder, sem capitular, sem ceder à sedução ou à perseguição, tendo a certeza de que nós teremos poder para isso, porque o Pai está nos protegendo. O Espírito Santo está conosco, nos dando graça. Quarto conselho, meus irmãos: estejamos unidos em amor, no amor
E na verdade, Jesus, ele diz aqui, não é? No versículo, ele diz aqui no versículo 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, também que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que me enviastes. Nós estamos unidos de acordo com a unidade que há na Trindade, no sentido em que é uma unidade em amor e na verdade, no empenho que a Trindade está para nos salvar. E nós estamos unidos nisso. Então, meus irmãos, vamos estar unidos. Perdoar nossos irmãos, amar nossos irmãos, ter paciência com nossos irmãos, exortar nossos irmãos e lutar pela unidade da igreja, no sentido prático, porque nós já estamos unidos, de fato, em Cristo Jesus, em amor e em verdade. E é isso que nós temos que fazer continuamente. E o último conselho aqui, diante de um mundo mau, eu disse para vocês que sempre vou falar de oração nesta exposição. Irmãos, aqui Jesus nos dá um modelo de oração. Vamos orar pela igreja do mundo todo? Vamos orar pelos eleitos de Deus do mundo todo? Vamos orar pela igreja de Cristo do mundo todo? Vamos pedir que o Senhor Deus Pai guarde a igreja, guarde nossos irmãos. Vamos orar para que o Senhor nos guarde em unidade. Vamos orar, vamos clamar. Aqui Jesus está também nos incentivando a nós termos uma vida de oração e orando pela proteção de todos os nossos irmãos aqui da nossa igreja e do mundo inteiro, e proteção e unidade em torno da verdade. Que o Evangelho se espalhe no Brasil e no mundo. Amém. Vamos orar? Vamos agora pedir que o Senhor abençoe esta exposição na nossa vida, meus irmãos. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, muito obrigado porque nós pudemos hoje à noite estudar esse versículo tão rico, tão maravilhoso, que é o versículo 11 desta oração. E pedimos que o Senhor Espírito Santo, Ele nos auxilie, aplique a palavra à nossa alma profundamente, para que nós estamos aqui, irmãos que vierem ouvir depois através da gravação, possam ser grandemente edificados, fortalecidos, guardados do mundo, no nome do Pai e em unidade, para a glória do Senhor. E que nós possamos não só ser guardados, mas também orar para que nossos irmãos sejam também guardados. E o seu nome santo seja glorificado. Nós oramos assim, Jesus, e nós agradecemos, Pai Celestial. Que assim seja. Amém.